Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida, você que está aqui conosco novamente nesta alegria grande que é estar aqui no podcast da lição. Nós que estamos aqui desta vez na lição de número 7, nós estávamos falando semana passada sobre os tesouros, né? Os tesouros que a gente tem para a nossa vida, vendo que tesouro não é só dinheiro não, hein? Tesouro pode ser muita coisa. Nós aprendemos com os patriarcas, Noé, Moisés, Jacó, essas lições tão especiais. E é claro, para a lição de hoje, que tem como título Aos Mais Pequeninos Irmãos, né? A lição que a gente estudou durante a semana, eu mais uma vez estou, assim, belíssimamente acompanhado dessa vez, da presença do nosso querido irmão Arley, lá da Igreja do Recreio, e o Fabrício da Central, que vocês já conhecem, né? Vocês já estiveram aqui antes, então já são conhecidos por todos. E nós vamos falar sobre este tema, né? Mais pequenos irmãos. Sabe que nós estamos falando de estatura aqui, Arley? Estamos falando de gente pequena, é isso? O que é isso aí? Não, aqui está falando de pessoas, né? Que de alguma maneira estão sofrendo, ou sofreram, né? No caso do passado, né? E que necessita de algum tipo de ajuda. Essa ajuda pode ser ajuda financeira, pode ser uma ajuda emocional, pode ser uma ajuda de tempo mesmo, de você fazer alguma coisa na parte estrutural, de repente, da resistência da pessoa, né? Ou seja, algum tipo de ajuda ela precisa, né? Ô, Fabrício, e esses pequeninos, essas pessoas que precisam de ajuda, precisa ser só o meu irmão de fora? Ou será que às vezes dentro da casa da gente a gente precisa também ajudar as pessoas? Com certeza, em qualquer ambiente a gente vai encontrar uma pessoa vulnerável, né? Esses pequeninos são as pessoas mais vulneráveis, né? E muitas vezes, até, como o Arlen falou mesmo, um pouquinho de atenção que você dá para um filho ou para uma pessoa da sua família, você está fazendo algo para um pequenino. É, isso que é legal, né? Pequenino sempre vai ser aquele que está próximo da gente, né? A gente brinca com essa coisa da estatura, mas é isso, né? Pequenino é aquele que, de alguma maneira, por qualquer motivo, a gente se encontra maior, né? Maior em que sentido? Não sei, alguma coisa você tem mais que ele e ele precisa da sua ajuda. Olha, antes da gente começar então abrir aqui a Bíblia, comentar mais sobre o tema, que agora a gente vai ter que, né, aprofundar um pouquinho mais. Vamos fazer uma oração? Fabrício, você pode fazer uma oração pedindo para o Espírito Santo? Sim. Querido Pai, estamos felizes, Senhor, por todas as bênçãos e todo o privilégio que o Senhor tem nos dado de conhecer a Tua Palavra, de poder compartilhar a Tua Palavra com nossos irmãos. Que o nosso coração possa estar sempre aberto a também ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que o nosso coração possa estar sempre receptivo à Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ó, o nosso verso dessa semana, ela está lá em Mateus 25:34. Eu quero ler com vocês porque esse verso aqui é fenomenal. Porque o que está acontecendo aqui? Quando a gente pega lá no versículo 31, está acontecendo um julgamento. Sim. E a gente sempre fica meio assim, né? Porque julgamento já é uma coisa que pra gente sempre remete em pena, né? A gente pensa em julgamento, a gente já pensa, alguém vai se lascar, né? Já é a primeira coisa que vem na cabeça da gente é essa. E aí você pega lá o versículo 31 e quem tá fazendo esse julgamento é Deus. Então já é um julgamento justo, não vai ter como fugir. E o versículo 34 diz o seguinte, ó, fala assim, ó. Então dirá aos reis, o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Poxa, eu queria estar nessa direita aí, né? Acho que todo mundo aqui quer estar nessa direita. Mas aí que tá, Fabrício, vamos pensar aqui no seguinte. A gente tá falando de riqueza, de tesouro já faz um tempo. E agora a gente vai começar a falar de entrar no reino do céu, mas Deus está falando aqui de pequeninos, de pessoas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Esse aqui, por curiosidade, é um dos meus versos favoritos, assim, texto, desde quando eu era pequeno, né? Desde pequeno a gente estuda a Bíblia, e eu gostava de estudar Mateus 25, que eu achava interessante, Deus separando, né, as ovelhas dos cabritos, lado direito, lado esquerdo. Sim. E ele dizia para um lado, aproximai de mim, né, porque vocês fizeram bem, vocês
ajudaram os famintos, alimentaram os famintos, visitaram os encarcerados, né? Então, assim, ele vai citando vários requisitos ali, né? E aqueles que fizeram tudo aquilo, depois no final perguntam, Senhor, mas quando que eu fiz isso? Né? Quando que eu fiz isso? Porque eu não lembro se eu ajudei alguém, né? Eu não lembro. Aí ele fala, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Né? Então, muito legal. Muito legal. Mas aí vem aquela pergunta, Arley, que é o seguinte, ó. Beleza. Então, a gente tem que, né, a gente já começa vendo aqui que a gente tem que ajudar as pessoas que estão em condição de necessidade, como você disse, os vulneráveis. Mas então quer dizer que a minha salvação vem pelas minhas obras, é isso? Não. Basta eu ser bonzinho que eu vou pro céu? Olha, se fosse assim seria muito simples, muito fácil e eu poderia viver uma vida inteira fazendo tudo do meu jeito, sem seguir nada que está na Bíblia, né? E depois, quando eu chegasse numa certa idade, eu falo, não, agora chegou na minha vez de ajudar as pessoas. Agora eu vou ser garantir. bonzinho. Não, vou garantir a minha entrada no céu, né? Imagina só. Mas a questão de ajudar ao próximo, isso nada mais é do que o resultado. Porque muitas vezes a gente pode fazer as coisas, a gente faz as coisas sem perceber. E, às vezes está no trânsito, por exemplo, estou vindo para cá, estou fazendo uma conversão lá e eu preciso fazer essa conversão, mas eu estou atrapalhando o meu lado da via e tal. Mas chega uma pessoa, para o carro dele, pacientemente, vai atrasar ele 1 ou 2 minutos, ele está me ajudando. Mas ele não fez isso com intenção de garantir o céu. Mas foi por quê? Foi porque é algo que já vinha da natureza dele. Então, quando você se coloca no lugar da pessoa, você vê uma pessoa carregando um peso e você está com as suas mãos livres, se você é um cristão de verdade, você vai naturalmente se compadecer daquela pessoa e falar, opa, deixa eu ajudar ela aqui. Entende? Então não é a todo momento você pensa, nossa, deixa eu ficar atento aqui, deixa eu ver o que eu posso ajudar, né? Para garantir minha entrada no céu. Não é isso, é algo que brota em você, que nasce em você, ao você perceber alguém precisando da sua ajuda. Né? Isso que é legal. Então quer dizer que vai se tornando uma coisa natural, né? Do próprio convívio ali com a palavra de Deus, né? Com aquele tesouro que nós falamos semana passada, vai aos poucos transformando a gente, né? Isso é bem legal, porque se a gente for parar para pensar, acho que o maior exemplo aqui, isso eu tenho certeza, o maior exemplo de pessoa que a gente tem aqui, que passou pela Terra, sem dúvida era Jesus. Com certeza. Né? Jesus foi o maior exemplo de pessoa que a gente tinha. E quando a gente pega Jesus não ficou parado. Ele andou ali aquela parte de Jerusalém inteira, Cafarnaum, Jericó, Nazaré. Mas Jesus sempre gostava de fazer uma coisa quando ele chegava na cidade. Era a primeira coisa que ele fazia. Antes de começar a pregação, ele começava a fazer uma coisa, e Ellen White deixa isso claro, o Evangelho deixa isso claro, que era curar. A primeira coisa que Jesus fazia era curar as pessoas. Fabrício, mas por quê? Se ele veio aqui para ensinar as pessoas que vai ter um grande julgamento, que vai ter salvação, tem céu, que o reino que a gente tem que esperar é lá em cima, por que a primeira coisa que ele fazia era ajudar os outros? Parte do caráter dele, né? Porque como um Deus criador, né? E ele veio aqui nessa terra para viver entre os humanos, ele se compadecia dos seus irmãos. Né? Então, e aquelas pessoas, principalmente naquela época, eram pessoas que eram menosprezadas, né? Eles entendiam que essa pessoa era uma pessoa amaldiçoada, pessoa, né? Por exemplo, leprosos, pessoas viúvas, órfãos. Eram pessoas que eram totalmente desprezadas. Eram marginalizados. Marginalizados, né? Com certeza. E quando ele chegava e ele curava essas pessoas, ele não estava curando só uma situação física. Ele restaurava a alma daquela pessoa, né? Ele resgatava aquela pessoa com um perdão, né? Que às vezes para aquela pessoa significava muito mais do que a própria cura. Isso aí me lembra muito aquele trecho, tá lá em Lucas, não vou lembrar, logo nos primeiros capítulos, daquele jovem que foi colocado por uma maca, né? Desceu pelo teto, né? Isso, você vê a primeira coisa que Jesus fala para ele, não é levanta e anda. Ele fala levanta e anda depois. A primeira coisa que ele fala é, estão perdoados os teus
pecados. Isso é muito legal da gente pensar também. Mas aí, olha, peraí, isso é uma coisa aqui então. Mas se Jesus fazia isso aqui e ele vivia rodeado dessas pessoas que não eram queridas pela sociedade, o que a gente pode pensar com isso aí? Será que Jesus estava querendo alguma coisa, então? O que ele estava querendo? Ele estava querendo fundar um grande império? Qual que era a grande ideia por trás aqui? Ele queria dar um exemplo, né? A todo momento, Jesus, como você mesmo falou, foi o maior exemplo que nós temos aqui na Terra, né? Então, a todo momento, e nesse especificamente, ele está dando exemplo a gente. Porque tem pessoas que elas querem se cercar só de pessoas da alta sociedade, né? Pessoas intelectuais, pessoas, assim, tidas como superiores dentro da nossa sociedade, né? Mas Jesus não. Jesus, ele busca aquelas pessoas que necessitavam dele, da cura física, espiritual, porque ele não conseguia fazer, por exemplo, igual você falou, ele não conseguia começar o sermão dele sem antes fazer isso. Para ele era algo totalmente natural, sabe? Buscar aqueles que mais precisavam de ajuda, justamente para poder também nos dar o exemplo. De buscar essas pessoas, né? De a gente estar sempre buscando esse tipo de pessoas para nós poder ajudar elas, de alguma maneira, né? E é interessante também, porque como que você vai pregar para uma pessoa que está passando fome? Como que você vai, né? Exatamente. A pessoa, assim, eram adoradores. Como que a pessoa vai adorar a Deus e a pessoa com uma doença, né? Ali com dor, com fome, desprezado. Então, ele precisava restaurar primeiro essas pessoas para que eles pudessem receber a mensagem de Deus. Imagina uma pessoa que, diante da sociedade, era vista como uma pessoa amaldiçoada. Isso pode gerar uma depressão na pessoa, pode gerar um estado emocional abalado nela, né? Como que você vai pregar para uma pessoa dessa, né? Eu falo por mim. Eu tenho um problema aqui, que é quando o tempo troca muito rápido, esfria muito rápido, esquenta muito rápido, a rinite ataca. Aí o nariz fica escorrendo. Cara, eu não consigo nem pensar quando a nariz está escorrendo. Imagina você tá com uma doença de verdade, uma coisa assim, Grave. uma lepra, sabe? Você tá com dor, você tá... Como é que faz, né? E aí a pessoa, na sociedade, você não podia nem estar no meio da sociedade, então, na verdade, né? Você tinha que ficar marginalizado da sociedade e tal. E mesmo assim, quando você chegava próximo, as pessoas te desprezavam. Então, ou seja, Jesus sabia dessa necessidade e ele não conseguia, cara, fazer qualquer coisa antes de fazer isso, de curar essas pessoas, né? Justamente para trazê-las de volta para a sociedade. Então, isso mostra pra gente que é um exemplo muito grande pra gente também, que a gente tem que ir atrás das pessoas, porque a gente, às vezes, não me pediu ajuda, então também não vou ajudar, né? Não pediu? Então, às vezes, a gente fica nessa, né? Mas Jesus mostra esse exemplo de que ele que ia atrás das pessoas que precisavam de ajuda, né? A gente também tem um outro exemplo que eu lembro muito, no próprio livro de Lucas também, é o caso da viúva de Naim, que Jesus andou demorava um dia de caminhada, era 25 quilômetros. Então ele sai de manhã para chegar lá à tarde, na hora que o filho dela está sendo sepultado, para ressuscitar o filho dela e voltar. Então ele foi lá por causa de uma pessoa, para fazer uma ação, né? Isso ninguém mostra. pediu. E ninguém pediu. A viúva... nem a viúva sabia e ele foi lá para fazer isso. Né? Outro grande exemplo, né? Que ele mostra que não tem sacrifício, assim, vou sair daqui de Alfenas e eu vou lá para a África para poder fazer o evangelismo. Não, às vezes tem gente do nosso lado aqui, às vezes uma pessoa só já é o suficiente para a gente poder se mobilizar, né? Então é um exemplo que a gente pode tirar várias lições aí. E aí a gente começa a pensar em outra coisa também. Então, beleza, tá. Eu tenho que ajudar os pobres. Eu sei que é uma coisa, se eu sou cristão, tá no nome, né? Cristão, Cristo, eu preciso ajudar os pobres. Mas eu também quero, ao mesmo tempo, isso todo mundo quer, não tem pecado nenhum nisso, a gente já viu, a gente quer enriquecer, a gente quer mais coisa, a gente quer ter um carro melhor, uma casa maior, sei lá, mais dias de férias, uma TV maior. A gente quer crescer na vida. Problema nenhum nisso. Mas aí que tá. Essas bênçãos que a gente consegue, e Deus, a gente sabe que Deus abençoa também, ela vai servir só para o nosso crescimento, então? Ou será que Deus também dá essas bênçãos pensando justamente nisso? O que vocês acham aí? Olha, eu
eu sou pobre, tá? Sou uma pessoa pobre que trabalha para poder ter as coisas e tudo mais e tal. Só que uma coisa que eu aprendi na vida, e eu tenho 2 exemplos claros na minha mente, é de que sempre tem pessoas mais necessitadas do que a gente. A gente acha que a gente está numa situação deplorável, vamos assim dizer, né? Poxa, eu trabalho todo dia e tal, mas sempre tem alguém que precisa mais do que a gente. E eu lembro de uma vez, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, que tinha uma família que estava passando uma necessidade e a gente não sabia. E aí eu lembro que minha mãe conversando com o pai ou a mãe, não lembro, ele falou, nossa, eu tô com vontade de comer uma sopa, mas lá em casa não tem nada. Minha mãe foi no hortifruti, no sacolão, comprou, eu lembro que aí eu tinha uma bicicleta, falou assim, olha, ele vai lá e leva para eles. E isso foi uma lição muito grande para mim, por quê? Porque eu vi a alegria no olhar deles. Entendeu? Na hora que eu cheguei lá, era uma sacola grande. Eu era pequeno, então a impressão que eu tinha é que era uma sacola muito enorme, grande, né? Mas tinha de tudo, tinha batata, cenoura, beterraba, sabe? Tinha de tudo para fazer a sopa, né? Era uma família de 4 pessoas. E eu entreguei para eles, cara, a alegria deles foi imensa, sabe? Assim, gigante mesmo. E aquilo me marcou pro resto da minha vida. Justamente, eu mesmo sendo pobre, sempre tem alguém que eu posso ajudar. E aí, Fabrício, aí como é que funciona isso aí? Então, assim como a gente está falando, Jesus é exemplo para tudo. Então, tudo que Jesus fazia, ele era didático naquilo. Né? E uma frase que eu vejo Jesus repetindo várias vezes é: o meu reino não é dessa terra. Né? Ele fala assim, o reino do céu é semelhante a tal. Então, o que vale a gente lembrar? Você falou da gente adquirir riqueza, conforto, né? A gente está sempre buscando, o ser humano está sempre buscando conforto. Só que vale lembrar que a gente não está aqui nessa terra para sempre. Né? Deus tem uma missão nessa terra e nós somos participantes dessa missão. Né? Então, o maior propósito nessa terra é salvação. Né? Jesus ensinou isso. Então, quando ele restaurava essas pessoas, não era só para eles, porque a pessoa estava doente, Jesus restaurava. Estava morto, Jesus ressuscitava, certo? Só que essa pessoa morreu novamente. É verdade. Entendeu? Então, ele ressuscitava, ele mostrava como exemplo. Ele não ressuscitou todo mundo e não curou todo mundo. Por quê? Porque o reino dele não era dessa terra. Né? Então, se nós estamos fazendo coisas só para o nosso conforto, a gente está desprezando e está começando a acreditar de que a gente vai viver para sempre, de que essa terra é permanente. E não é. O que Deus quer nos ensinar é que a gente tem que ajudar a salvar as outras pessoas, né? Usar os nossos dons, as bênçãos que Deus nos dá, para que as outras pessoas possam ser alcançadas. Isso né? É para um reino eterno. Se a gente pega lá em Levítico, né, no capítulo 23, Deuteronômio, no capítulo 11, fala um pouco sobre isso também. É o que eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Lá fala que a gente, por mais que o tempo tenha mudado, porque aqui, quando a gente pega esses textos, está falando da colheita. Porque o que acontecia? Tem uma época para colheita, especialmente do trigo, e lá era proibido, se você tinha uma plantação, ou seja, você tinha uma condição melhor, né? Sim. Se você estivesse colhendo, o servo seu estivesse colhendo, caísse uma espiga de trigo, você não podia pegar. Porque se essa espiga de trigo, não é que ela ia estragar nem nada, mas essa espiga ela era destinada, ela iria ficar lá para ser colhida pelas pessoas que eram chamadas de respigadeiras, que eram as pessoas que iam lá, colhiam, que tinham menos condições. Então, viúvas, especialmente, lembra naquele tempo tinha muita guerra, né? Então, viúvas de guerra, por causa das doenças, órfãos, as pessoas pobres iam lá para ter o que comer. E desta maneira, se você pega naquele tempo lá de... Né, a gente está falando aqui de 2.000 anos antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo, era uma época que praticamente não existia fome por causa disso. Mas hoje a gente não tem terra. Eu não sou agricultor em nenhum de vocês dois. Mas o que a gente pode tirar de contexto para isso, então? Significa, então, que eu tenho que, mesmo que eu não receba um pedido, eu tenho que estar pensando no meu irmão? Como assim? Que negócio é esse aí? O que é? É bem interessante. É o que a gente estava falando agora há pouco. Deus nos dá muitas bênçãos, né? A gente pode utilizar essas bênçãos para o nosso próprio proveito, ou podemos
além do nosso próprio proveito, porque Deus quer que nós vivamos bem aqui nessa terra, mas Ele quer que a gente pense também nas outras pessoas que não têm as mesmas condições. Né? Talvez a gente tenha tido mais oportunidades, a gente tenha se desenvolvido mais do que outras pessoas, mas Ele quer que a gente use essas bênçãos para que outras pessoas também sobrevivam dessas bênçãos. Né? Então, assim, a gente está falando, a lição toda está falando de administração, está falando sobre o financeiro mesmo. Então, é uma forma da gente se organizar também em família, né? Organizar o seu orçamento para que a gente possa ter um dinheiro destinado para ajudar outras pessoas. Né? Porque, assim, a gente falou sobre salvação, sobre obras e tal. Eu não estou querendo comprar minhas obras, comprar a minha salvação, com obras, né? Mas, em resposta a tudo que Deus faz por nós, a gente pode separar um pouco dessas bênçãos e ajudar outras pessoas também. Olha, mas a igreja tem a asa, não tá bom, não? Quando Deus criou o mundo era perfeito. Veio, colocou o Jardim do Éden, colocou o casal aqui, Adão e Eva. Então, ou seja, era um mundo sem pecado perfeito. Mas desde que se você pega a Bíblia, quando já Adão e Eva são expulsos do paraíso, o mundo tem pobre. Pessoas pobres, pessoas necessitadas, certo? Isso aí nunca vai acabar. Sempre existiu e nunca vai acabar, certo? Então a gente sempre tem que ter isso em mente, que a gente precisa, é como se fosse um dever também. Não é uma questão de pensar no céu, mas é pensar no próximo. Ou seja, quando eu estou ajudando a pessoa, é uma oportunidade que Deus está me dando para praticar o cristianismo. Agora você pode pensar assim, poxa, mas lá na igreja tem os departamentos, tem a asa, o próprio governo também, tem o Vida a Vida, tem as coisas do governo. Por que eles não resolvem, tanto né? O governo municipal, estadual, federal, eles têm os departamentos de ajuda, né? Só que o que eu penso? Que a ajuda deles não é suficiente para todo mundo. E aí é estendido até a nós, justamente para a gente poder praticar o cristianismo vivo. Porque é muito fácil eu terceirizar a minha responsabilidade, né? Eu falo assim, o Lucas ganha mais do que eu, então... Ele que pague lá. Exatamente. Entendeu? Ele que faça. Não, é justamente isso. Inclusive, Ellen White, que traz esse texto no Espírito de Profecia, ela fala que a pobreza, infelizmente, pessoal, ela vai existir, porque o mundo é um mundo de pecado. Não tem como. Exato. A gente só vai alcançar a perfeição no céu novamente, mas Deus permite, não é que ele gosta, tá? Mas ele permite que haja pobreza justamente para que as pessoas que têm um pouquinho mais possam ajudar a que têm um pouco menos para combater o orgulho. E tem uma coisa interessante também nessa questão de eu ajudar, mesmo sabendo que existem departamentos que auxilia, é porque, por exemplo, eu tenho 3 crianças em casa. Entendeu? Assim como Jesus deu o exemplo pra gente, né? Nós também devemos ensiná-las na prática. Praticando, né? Na ação mesmo, né? Então, por exemplo, nós já fizemos, eu, Fabrício, mais algumas outras pessoas, vamos ajudar pessoas, tá um período de frio, vamos levar sopa pro pessoal na rua, que mora na rua, vamos levar. Começamos, era para ser um sábado só. A ideia, na realidade, a gente começou, nem era sopa, era leite quente, sabe? Leite com chocolate e tal. Aí. Vamos levar o pessoal? Vamos. Chegou, a gente falou, gente, não, vamos fazer só hoje não, vamos fazer. Então, o inverno não dura uma semana só, né? Justamente, olha só, agora, pensando nessa lição, a gente não estava pensando no céu, mas a gente pensou na necessidade. Poxa, mas a pessoa não é uma vez só que vai resolver a situação dela, né? E nós começamos a fazer isso todo sábado à noite. Aí um dia, nós passamos, aí eu levei minhas meninas, eu levei elas para elas poderem ver como que é a situação dessas pessoas, por que a gente estava ajudando e tudo mais, né? O que aconteceu? Um dia, a gente passando na rua, cara, e ela viu uma pessoa assim, que tava com uma roupa mais à vontade, andando de chinelo, sabe? Aí a minha filha do meio, que hoje tem 10 anos, falou assim, ela devia ter uns 6 anos de idade na época, ela falou assim, olha lá, pai, vamos ajudar aquela pessoa lá também. Eu falei, filha, mas a gente nem sabe quem que é. Às vezes nem tá passando, só tá mais à vontade e tal, né? Tranquilo. Mas ela já incutiu na mente dela que nós temos um dever, que é de ajudar as pessoas, entendeu? Importantíssimo. Mas vamos continuar, então. Porque agora a gente vai cair numa situação aqui
que é uma situação cabeluda, porque a gente tem uma situação parecida para os dois. Sim. Só que o que acontece? O primeiro exemplo que a gente vai ver, a Bíblia não fala como é que foi que ele enriqueceu. Só fala que ele era rico. Tá? Se a gente, né, pega lá na Bíblia, se você quiser, né, depois vir lá em Mateus 19, do versículo 16 ao 22, a gente não vai ler aqui para tomar muito tempo, mas é uma história que todo mundo conhece, que é a história do jovem rico. Certo. Eu queria começar, né, já perguntando aqui para o Fabrício. Fabrício, o pecado, o problema desse jovem era a riqueza? Tipo assim, ele fez o que fez porque era rico. Era isso? O que aconteceu aí? Por que Jesus, ao final das contas, ainda vai falar assim, é mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico se salvar? Jesus estava condenando todo mundo que era rico, então agora virou rico, tá no inferno. É isso? O que aconteceu aí? Não, de forma nenhuma. A riqueza, muitas vezes, né, tem formas de acumular riqueza de forma desonesta. Mas muitas vezes é a bênção de Deus. Sim. Né? Deus te dá para que você possa contribuir com a obra dele. Esse jovem, como você falou, não tem a fonte de onde veio essa riqueza dele. Né? Mas ali a gente percebe no texto que ele era uma pessoa respeitada. Então, provavelmente, tinha vindo, também, né? tinha vindo de fonte lícita, né? Sim. Talvez de família, alguma coisa assim. Mas o problema dele não era o dinheiro. O problema dele era o quê? O amor ao dinheiro. Né? Então, assim, ele estava tão apegado aos bens e ao dinheiro que ele tinha que... Mas era uma pessoa também que estava sedento por Jesus, porque a gente vê que ele corre atrás de Jesus. Sim. Né? Ele corre ao encontro de Jesus. Só que Jesus pede para ele entregar tudo, né? Porque assim, Deus conhece o coração. Então, quando Deus fala para ele, vende tudo, abre mão de toda a sua riqueza. Isso é interessante, gente. Toda a sua riqueza que ele falou. Abre mão de tudo e vem e me siga. Né? Então, isso aí foi para ele, foi choque. Bem pesado. É o mesmo convite que Jesus fez para os discípulos. Exatamente. Deixar tudo e vem. Mas aí que tá, olha, aí que tá o negócio. Esse deixar tudo que Jesus tá falando ali, então quer dizer que, por exemplo, eu tenho um carro, tá? Eu tô aqui hoje porque eu vim de carro. Então agora eu vou vender meu carro e vou ter que vir a pé pra cá? O que é isso? Olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora, né? Não é assim que a Bíblia diz? E aí o que acontece? Tem muita gente, como você fez na pergunta, achando que a riqueza que é o pecado. O problema é o amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro não acontece só com pessoas ricas. Isso é interessante. Esse é o problema. Mesmo pessoas que não têm dinheiro, assim, que são pobres, mas que têm uma condição, assim, vamos assim dizer, de conseguir pagar suas contas e tudo mais, mas ela é pobre. Ela não tem dinheiro à vontade para trocar de carro e tal. Mas aí ela acha que o problema está com os ricos, que ele acumulou riqueza e tudo mais, mas a pessoa pode ser pobre e mesmo assim ter amor ao dinheiro. Ou seja, quando eu falo de amor ao dinheiro, é quando ela coloca a necessidade dela em primeiro lugar, sabe? Então ela esquece dos ensinamentos de Jesus, dos exemplos de Jesus, ela não desenvolve amor ao próximo. Então, às vezes, tá vendo uma pessoa ali e fala, nossa, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico, eu ia ajudar aquela pessoa. Mas, como eu falei, sempre tem uma pessoa que tá precisando mais do que a gente e muitas vezes não precisa ter muito dinheiro para ajudar. Às vezes, a pessoa precisa de uma Armitex, 15 reais, entendeu? Você consegue resolver naquele momento a situação daquela pessoa. É isso que eu queria perguntar na sequência mesmo, né? Dinheiro é a única coisa que você pode ajudar? Só dá para ajudar com dinheiro? Como é que é? Não, a Missão Caleb ensina isso, né? A Missão Caleb ensina isso. Com pouco dinheiro, o pessoal vai e resolve algumas situações de pessoas que estão em dificuldade. Né? Por exemplo, teve enchente, o pessoal faz um mutirão, vai lá, ajuda a pessoa, limpa a casa, né? Arruma abrigo para as pessoas. Então tem muita coisa que você pode fazer sem dinheiro. Né? É mão de obra, é você ajudar a pessoa na necessidade dela. E outra, uma coisa interessante sobre Jesus também é que ele não atendia só a necessidade física ali. Né? Ele ouvia as pessoas e ele curava as pessoas psicologicamente. A gente pode pensar em Nicodemos, por exemplo, né? Sim, Nicodemos era rico, era uma pessoa, né, de respeito ali na sociedade, mas que tinha um problema psicológico. E ele precisava, Jesus, quantas sessões de terapia Jesus fez com ele. Né? Jesus teve vários encontros com ele para poder ensinar ele que ele precisava talvez nascer de novo. Né? Então,
Talvez uma palavra, talvez você ouvir as pessoas, porque hoje as pessoas é muito difícil você... Uma pessoa que tenha tempo para poder ouvir a outra, a dificuldade da outra. Sim. Né? E uma vez aconteceu isso aqui, de uma pessoa que estava vivendo numa situação deplorável, sabe? Porque ela tinha até ninho de rato dentro do guarda-roupa, porque era uma pessoa que estava com um problema, uma doença, e ela estava praticamente inválida na cama, com um filho pequeno de 12 anos, o filho que fazia tudo, que arrumava a casa, que fazia comida e tal. E aí o pessoal da igreja do Recreio Vale do Sol ficou sabendo, isso faz anos já. E aí eles falaram, não, vamos lá ajudar essa pessoa. Ficou sabendo através do PSF. Quando as meninas do PSF falaram para a pessoa que tinha essa pessoa nessa situação, essa menina falou assim, não, então eu vou chamar a pessoa da minha igreja e nós vamos lá ajudar ela. Ah, mas vocês vão lá? Duvido que vocês vão lá. Eles foram lá, reuniram num sábado e foram lá. Chegaram lá, levaram um tanquinho, ela não tinha água, porque a água dela tinha sido cortada, e a água tinha sido cedida pelo vizinho, a água que ela usava. O que aconteceu? Chegou lá, o vizinho falou assim, nossa, mas que multidão de gente é essa? Achou que era algum tipo de exploração, alguma coisa assim, e ele foi lá e fechou a água. E aí eles ficaram sem água para poder... Mas aí quando foram lá, explicaram a situação, ele reabriu a água, elas lavaram a casa toda, lavaram as roupas que estão todas sujas, entendeu? Deu uma geral na casa. Não gastou dinheiro. Então a gente tá falando aqui de dinheiro, né? A gente foca sempre em dinheiro. Ah, mas se eu tivesse dinheiro eu ajudava. Às vezes você tem tempo. Exatamente. Entendeu? Você pode doar seu tempo. Como nós vimos semana passada, né? A questão do tesouro, né? Tesouro não significa só dinheiro. É a mesma coisa, né? É claro que nesta questão do jovem rico, Jesus estava falando de dinheiro porque era o problema dele. Mas às vezes Jesus pode estar falando pra gente, olha... Vende as tuas riquezas. O que pode ser riqueza? Sei lá, é tempo demais no trabalho, é tempo demais no celular, é tempo demais nos divertimentos. E Jesus está falando assim, olha, deixa isso aí um pouquinho e vem ajudar os outros aqui, segue-me, ajuda os outros, que é isso que você está precisando para se salvar. E o mais legal era isso, né? Se a gente pega a história do jovem rico, ele mesmo fala, não, eu conheço os mandamentos, eu sigo os mandamentos desde que eu era um menininho. Mas ainda assim não estava salvo, né? Pois é, mas tem outro cara que também era bem rico. Só que enquanto, né, igual o Fabrício falou, esse primeiro, a Bíblia não fala nada, mas... Poxa, se ele era estudado, era um homem da lei, respeitado, a gente entende que ele conseguiu isso de maneira lícita. Mas tinha um outro, que esse sim era pequenininho, que não ficou rico de uma maneira meio errada, né? Que era Zaqueu. Qual que é a história aí, Warley, de Zaqueu? O que Zaqueu arrumou aí? Zaqueu, ele era um cara que ele tinha um trabalho e através desse trabalho... Hoje a gente vê que é uma corrupção, né? E já não era um trabalho muito querido, né? Não, ele era cobrador de impostos, né? Quer dizer, até hoje a gente não gosta, ninguém gosta de pagar imposto, né? Ele era o cobrador de impostos, né? Só que aí, além de ser ruim, só o fato de você pagar o imposto devido já é ruim, ele cobrava mais caro das pessoas. E é do próprio povo dele, né? Sim, o pior era isso, né? Os cobradores de impostos eram vistos como traidores. O cara era um traidor. Então. E aí... Beleza, aí o cara foi lá, enriqueceu de uma maneira ilícita, mas teve um dia que ele começou a sentir algo diferente, ele viu que aquela riqueza dele não trazia felicidade e ele conheceu Jesus. E a gente conhece a história, né, Fabrício? Ele se arrependeu, e aí? E qual que foi a grande mudança? A primeira coisa que ele fez quando Jesus... sentado à mesa, veja, Jesus não tinha falado nada. Jesus falou nada. Jesus estava sentado, comendo, devia estar conversando aqui com os discípulos e ele mesmo levanta e fala que vai mudar de vida. O que é essa mudança? O que aconteceu? Então, Zaqueu, como você disse, há algum tempo ele já tinha despertado alguma coisa, né? Ele já começou a ouvir sobre Jesus e começou a pensar sobre a sua vida. Tanto que quando ele ficou sabendo que Jesus viria à sua cidade, ele arrumou uma forma de se encontrar com ele, né? E quando Jesus o encontra, vai para a casa dele, só da presença de Jesus e da conversa ali com Jesus, ele se arrepende, né? E ao contrário do jovem rico, Jesus não pediu nada para ele. Ele mesmo se manifesta. Falou assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres e vou devolver 4 vezes mais aquilo se eu fraudei alguém, as pessoas que eu fraudei. Então partiu dele esse desejo de
pegar aquela riqueza que ele tinha adquirido e compartilhar. Né? Partiu dele mesmo. E só da presença de Jesus, isso aí já fez a mudança na vida dele. Olha, você acha que essa coisa de partilhar com os outros tem relação com o amor de Jesus? Total, né? Total. Porque a pessoa, quando ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela não consegue sair dali da mesma maneira que ela entrou, né? Então, isso aí tá totalmente relacionado com o encontro com Jesus, né? Então, se você percebe, primeira coisa, se você tem um encontro com Jesus, você percebe que ao seu redor tem pessoas necessitadas, algumas de dinheiro, outras de tempo, outras de atenção, outras de você dar, de repente, uma carona, né? Sabe? Então você não consegue não sentir o desejo de ajudar essas pessoas. Então isso, a relação com o encontro com Jesus, ela faz todo sentido na vida de Zaqueu e na vida de qualquer um que tem esse encontro com Jesus, né? Pois é. E o que eu acho fenomenal é isso. Era que duas pessoas, uma que se encontrava, digamos, numa situação superior, que era o jovem rico, e foi justamente o que não aceitou. E Zaqueu, que, assim, desprezado, errado, mas aceitou o chamado. E veja, novamente, não tem necessariamente relação com a riqueza, né? Porque os dois eram ricos, então não tem relação com a posição, era uma questão de escolha. Foi uma coisa que tinha que partir deles, era algo pessoal, né? Tem mais uma coisa sobre a história de Zaqueu que eu acho muito interessante, né? Além dessa questão do pessoal, mas é que quando o Zaqueu ele sente, né, essa questão, ele sente esta mudança, como o Fabrício falou, é algo que vem dele, né? Parte espontaneamente dele. Ele mesmo fala, não, peraí, eu tô errado aqui e eu tenho que mudar. Eu tenho, né, não dá pra ficar assim. E o engraçado, né, a Bíblia não conta, mas nós assumimos isso aqui, que Zaqueu, assim, ele não empobreceu, ele não ficou assim, né, viveu de esmola pro resto da vida, mas ele fez o suficiente para que ele pudesse reparar os seus erros. E aí que tá, Fabrício? Quer dizer então que Zaqueu comprou a salvação dele fazendo isso? Foi isso? Só com a metade dos bens, né? É interessante isso, porque ao mesmo tempo que Jesus fala pro jovem rico, vende tudo, né, para Zaqueu mesmo falou assim, eu vou dar a metade. E ficou tudo bem, né? Então, não quer dizer a quantidade, quer dizer, o problema todo aqui está o apego a esse dinheiro, né? O apego, o que isso podia fazer na vida dele, né? Enquanto que o jovem rico, se ele não abrisse mão de tudo, e ter só Jesus como base, ele estava num caminho perigoso. Zaqueu não precisava abrir mão de tudo, porque ele já tinha se arrependido daquilo, né? E com aquela metade daquele dinheiro ele podia fazer a missão dele podia ser prolongada, né? Sim. Então eu acho que está relacionado a isso. E o legal também, né? Ele comprou o ar da salvação dele fazendo isso? Não, né? Não, foi o resultado fruto do encontro dele com Jesus. Ele entendeu, né, que aquele encontro lá, ele não podia sair dali da mesma forma que ele tinha chegado a Jesus. Né? Pra gente finalizar, porque nós estamos acabando já, tem uma última pessoa que eu acho que também é um exemplo fenomenal, porque ele era mais rico do que... Acho que se você juntar todos esses outros aqui, ele era mais rico do que todos eles, e essa pessoa era Jó. Né? Jó é uma pessoa que quando você pega lá no primeiro livro, no primeiro livro, né? No comecinho do livro, primeiro capítulo, olha só que beleza, o próprio Deus falava que Jó era um homem íntegro. Já pensou se ouvir da boca de Deus que você é uma pessoa íntegra? Que coisa. Privilégio, né? Só que aí que tá. Quem que não ficou muito feliz com isso, Fabrício? O que aconteceu aí? Então, foi bem interessante, porque Deus conhecia tanto a Jó, admirava tanto, né, o comportamento dele, que ele apostou a própria reputação, apostou com o inimigo, com o diabo, a própria reputação de Deus baseada em Jó. Né? Jesus foi uma aposta ali. Ele falou assim, não, pode fazer o que você quiser com ele, que eu te garanto que ele não pode vai... matar, né? Só não põe a mão na vida dele, né? Mas, né, isso é a confiança. A relação que Jó tinha com Deus era tão íntima que Deus podia confiar nele a própria reputação.
Interessante. Olha, e o que foi que aconteceu? A gente viu, né? Jó perde tudo, inclusive perde membros da família, porque pessoas chegaram a morrer, mas em algum momento ele foi desamparado por Deus? Em nenhum momento, né? Ele foi desamparado por Deus. E ele tinha plena confiança nisso, né? Porque ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele foi perdendo, né? A saúde. A saúde dele, mas essa é a questão do cristianismo, né? É você ter... Por isso que a gente não associa somente a riqueza, bênçãos à riqueza, né? Mas ele tinha plena certeza de que Deus tinha consciência daquilo que estava acontecendo com ele e que Deus estava permitindo. E Deus não permite nada além daquilo que a gente consegue suportar. Uhum. Então ele tinha plena consciência disso. Então ele sabia que em um momento aquilo ia acabar, iria cessar. E ele sabia que Deus estava sustentando ele, né? Estava mantendo ele. A gente viu semana passada, né? Nós damos sempre a questão da fé, nós atribuímos a Abraão, mas Jó também foi fenomenal nesse sentido, né? A paciência que ele teve. E o mais interessante, não o mais interessante, mas uma das questões interessantes é que Jó teve que aguentar até dos próprios amigos, né? Sim. Os próprios amigos dele vieram falar depois um monte de besteira pra ele teve que permanecer firme, deu uma duvidadinha ali, mas Deus já veio amparar, né? E a gente sabe o final da história, que nesse caso foi um final feliz, né? Nem sempre, às vezes, como Deus conhece o futuro, a gente vê, né? Por exemplo, a gente vê a história de Estevão, o primeiro mártir, o final de Estevão foi a morte, mas nós sabemos que Estevão hoje está dormindo, esperando o dia que nós o encontraremos lá no céu. E sabe uma coisa que é assim, interessante com relação a Jó? Ele suportou tudo isso, tendo a ciência de que Deus estava sustentando ele, estava mantendo ele, que Deus sabia de tudo que está acontecendo com ele. E no final ele recebe tudo em dobro, menos os filhos. Porque porque ele tinha 10 filhos. Ele perdeu os 10 filhos. Depois ele teve mais 10 filhos. E aí entra uma questão, a questão da fé. Por quê? Quando é que ele vai ter os filhos em dobro? Lá no céu. Olha só que legal. Entendeu? Porque ele teve tudo em dobro. Ele teve os bens dele, saúde, tudo em dobro. Menos os filhos. Os filhos ele teve na mesma quantidade que ele tinha antes, de 10. E ele vai ter em dobro quando ele chegar no céu. Entende? Então é bem interessante pensar nessa questão, porque isso traz para nós uma motivação de que no céu nós vamos receber algo muito mais valioso do que nós temos aqui na Terra. Com certeza. Para a gente poder finalizar, eu queria fechar com o último comentário de vocês, então, justamente em relação a isso. Então quer dizer que o problema nunca foi o dinheiro? Porque a gente sabe, né, Paulo fala isso, que né, a gente atribui, a gente fala, né, que a raiz de todos os males do mundo é o dinheiro. Mas então, para todos esses ricos aqui, todas essas pessoas que tinham posses, e mesmo aquelas que tinham menos, o problema nunca foi o dinheiro? Então quer dizer que o problema era outro? O problema era não ajudar? Era isso, Fabrício? O que é que a gente vê, né, voltando lá, pensando então lá no grande julgamento de novo? Qual que sempre foi o grande problema dessas pessoas? Tudo que a gente coloca à frente de Deus, no lugar de Deus, esse é o problema. É isso que vai nos levar à perdição. Né? Então, quando a gente vê esses exemplos, a gente vê exemplos de pessoas que, em primeiro lugar, estava Deus. E a partir daí, as bênçãos vinham e eles usavam essas bênçãos para abençoar outras pessoas. Né? Então, a chave é Deus em primeiro lugar. Né? Você colocou qualquer outra coisa... Pegando o gancho disso aí, né? É como diz a capa da lição, né? Eles não eram administradores, as pessoas que agiram de maneira errada. Eles achavam que a riqueza era deles, né? Não vinha de Deus. E aí, Warley, qual que era o problema, então? O que ficava faltando ali? Olha, o que fica faltando para essas pessoas é justamente compreender isso. Que essa terra aqui é algo totalmente passageiro. Que o dinheiro nada mais é do que para dar para a gente aquilo que a gente precisa para esse momento. Você guardar dinheiro, você trabalhar e deixar de adorar a Deus por conta de trabalho, para você ganhar mais dinheiro, você passar por cima das pessoas por conta de você querer ter mais,
e você esquecer de amar as pessoas, né, ajudando elas, seja com dinheiro ou com de qualquer outra forma, você está esquecendo de Deus. E aí você está perdendo a oportunidade de praticar o cristianismo de verdade e de ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus. E é esse encontro que vai transformar a nossa vida, né? É como diz aquele verso, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, Exato. de que adianta, né, eu ter as minhas riquezas? E aí não é só dinheiro, né? De que adianta eu ter posses, eu ser respeitado, eu mandar em quem que for, se no final das contas eu não consigo amar os meus próximos, aqueles que estão aqui comigo? Não existe Deus numa pessoa egoísta, né? Infelizmente, né? Viu? 40 minutos vai muito rápido. A gente vai acabar por aqui. Queria pedir a sua lição emprestada rapidinho, só para eu mostrar, né? O pessoal já está até acostumado, mas é sempre bom lembrar para nossos queridos que estão em casa. Está aqui, né? Nós tiramos, claro, as lições vêm da Bíblia, mas tudo isso que nós comentamos hoje está aqui na lição da Escola Sabatina. É claro que o maior e todas as coisas, pode pegar, estão aqui, estão na Bíblia. O nosso pedido é sempre o mesmo. Se você puder adquirir a lição da Escola Sabatina para fazer esse estudo, claro que você tem tudo aqui na Bíblia, mas as informações que nós temos ali, né? Os comentários dão uma direção para a gente, uma luz que vai facilitar o teu e o meu estudo da Bíblia também. Então, não deixe de estudar a lição. Se você não tem mesmo como adquirir, procura ela online. Escreve aí, lição da Escola Sabatina, você vai achar ela online inteira de graça. Mas o que não pode deixar de fazer é estudar. Vai ser o estudo que vai te levar para o céu? Estudou, vai para o céu? Não, mas a gente sabe que o estudo vai despertar em gente isso que a gente está falando aqui, né? Sim. O grande amor, o conhecimento, ela vai vir através da palavra do próprio Deus. Exato. Então, que Deus possa nos abençoar e, claro, se for da vontade dele, que abençoe financeiramente também, né? Sim. Mas abençoar especialmente no trato que a gente tem que ter com os nossos irmãos. Quem foi que fez a oração no começo, que eu nem lembro? Foi o Fabrício? Então você termina pra gente, Vale, por favor. Pode deixar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse estudo dessa lição. Que o Senhor possa abençoar todos que estão assistindo, que o Senhor possa continuar também nos abençoando e que possamos, ó Deus, ser um instrumento em Tuas mãos para que possamos ajudar todos que estão ao nosso redor. Por favor, esteja conosco, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.